Ainda sem um acordo de cessar-fogo, a passagem de Rafah segue fechada, impedindo a chegada de ajuda humanitária e a saída de estrangeiros da faixa de Gaza. Entre os que aguardam para cruzar a fronteira com o Egito, está o grupo de 32 pessoas, incluindo 22 brasileiros. Esse grupo que deve pegar um avião da presidência da República para voltar ao Brasil. Uma dessas pessoas é o palestino Hassan Rabi, que tem dupla nacionalidade, mora por aqui, mora em São Paulo, mas está em Caniúnis. Outra é a brasileira Shahed Al-Banah, que está em um imóvel alugado pelo Itamaraty, em Rafah. A gente tem mais informações chegando com o Ivan Brandão. Diga, Ivan, bom dia para você. Bom dia para você, Carla, Sheila, Megali, os ouvintes. Pois é, né? Ontem a gente acordou com essa ansiedade, essa expectativa. Muita gente foi até a fronteira de Rafah e não acabou tendo frustrado ali a passagem porque o acordo não se concretizou. E ontem tivemos alguns elementos e alguns fatos que fizeram a esperança voltar, principalmente para esses brasileiros. São dois grupos, né? Um está em Caniúnis, o outro ali na cidade de Rafah mesmo, na fronteira, porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele se reuniu com autoridades israelenses, enfim, foi às redes para dizer que Israel concordou com a criação de um plano para que a ajuda humanitária entre em território palestino. Ele esteve com o premier Benjamin Netanyahu, discutiram também a criação de áreas especiais para que palestinos possam ficar fora do perigo, mas o fato é que a política ainda está bem distante da realidade. A gente segue mantendo contato aí com a Shahed e com o Hassan. O Hassan está em Caniúnis, a Shahed está mais ao sul, na cidade de Rafah, né? E hoje, de manhã, na manhã em Gaza, 49 pessoas morreram em bombardeios israelenses ali em áreas que, em tese, não deveriam ser alvos, já que houve aquela intimação de Israel para que os palestinos, os civis, saíssem do norte da faixa de Gaza e fossem para o sul. Inclusive, houve um êxodo ali de quase 600 mil pessoas, segundo a ONU, né, de pessoas que deixaram o norte da faixa de Gaza e foram rumo ao sul. E lá em Caniúnis, onde está o Hassan, 21 pessoas foram mortas, segundo a autoridade palestina. O Hassan falou com a gente hoje mais uma vez e contou um pouco também desses bombardeios que continuam acontecendo. Hoje, terça-feira, os bombardeios no sul continuam a mesma coisa, mais forte ainda. Cada bomba cai, pelo menos 2 toneladas, explode tudo, destrui todas as casas. Essa não é uma guerra, esse é um ataque, um massacre que está acontecendo, infelizmente. Bom, e é isso, assim, eu tô falando aqui de palavras como esperança, ansiedade, o Hassan fala sobre isso também, né, mas a expectativa dele de atravessar a fronteira também não tá muito grande. A gente vai ficar continuando no faixa do Gaza até a abertura da fronteira. A gente não recebeu nada da informação da abertura, Israel continuando fechar a fronteira. E exclusivo que essa fronteira fechada no lado do Egito, porque se chegava ônibus no lado palestino para o Egito, Israel vai bombardear. Bom, a coisa melhorou lá pra eles, porque hoje chegou a ajuda da embaixada, né? Água potável, não sei se a gente vai ter as imagens na live, vai estar lá na live. Mandaram comida pras meninas do Hassan, e quem tá lá também em Caniúnis. A mesma coisa aconteceu também lá em Rafah, tá? A gente tá com o vídeo da Shahed na nossa live, e quem tá no Dial vai acompanhar, ela falando de primeiro nas imagens agora também, essa ajuda que chegou pra eles comprarem alimentos, né? Ela mandou um vídeo pra gente hoje falando que estava muito fraca, eles estão fazendo uma refeição por dia, né, que ela não aguenta mais, que ela espera que hoje seja o último dia mesmo. A gente vai seguir acompanhando aí a possibilidade de abertura da fronteira, mas ela falou também sobre um bombardeio, viu, Carla? E esse bombardeio aconteceu em Rafah, e é o tipo de notícia também que faz diminuir a esperança da abertura da fronteira. Gente, bem do lado onde eu estava, agora um bombardeio bem aqui. Já falei. Hoje, agora, nesse exato segundo. E é isso, assim, e ela tá a metros do muro que divide a faixa de Gaza com o Egito, então foi bem próximo mesmo ali da fronteira. Só em relação a esse ataque em Caniúnis, o exército de Israel informou que um líder do Hamas foi morto nele também. Bom, para quem não está acompanhando as imagens, o que a gente observa nessa última fala da Shahed é muita fumaça no ar. É possível observar uma certa distância dela, essa fumaça densa e escura.
E um pouco antes, o que a gente observa é a Shahed ao lado daquele outro brasileiro que aparece em muitas das imagens, né? Sempre usando uma camisa do Brasil, ali no ônibus que foi utilizado para fazer o transporte deles, primeiro daquela escola católica até Canhunes e depois de Canhunes até a região de Rafa. E eles estão em um supermercado, não sei se é supermercado ou mercadinho, mas é um estabelecimento comercial totalmente organizado. Eles estão com um carrinho de compras ali, inclusive com alguns vegetais pesados no saquinho, com o código de barras para pagamento. Então, o que a gente observa é uma tentativa de seguir a vida normalmente, apesar dessa declaração de guerra de Israel contra o Hamas. Os palestinos estão tentando levar a vida do jeito que dá, dentro da normalidade, o máximo possível. Exatamente. Ontem nós falávamos sobre isso. É claro que é uma realidade completamente diferente, né, Sheila? Porque são pessoas que estão acostumadas com o conflito desde sempre. E nós, por aqui, não. Eu fico imaginando, numa condição como essa no Brasil, se algum Carrefour estaria inteiro ainda, né? Se não haveria saques e tudo mais. E o que a gente observa na faixa de Gaza nesse momento é uma tentativa das pessoas de levar a normalidade até onde dá. Apesar, inclusive, desses bombardeios mais ao sul da faixa de Gaza, inclusive nessas duas regiões, em Khan Yunis, e também bombardeios ali na região de Rafa. Ou seja, tudo ao sul e não ao norte. Vamos seguir falando aqui porque já falamos, não houve abertura da fronteira, não tivemos até aqui incursão terrestre por Israel. Mais cedo Israel anunciou novos bombardeios contra alvos do Hamas na faixa de Gaza, mas de acordo com o grupo extremista, os ataques mataram 49 civis. A gente tem aqui no estúdio com a gente a editora de internacional do Band News TV, Beatriz Ferretti, nos trazendo as mais recentes atualizações. Bom dia, Bea, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Sheila, Carla, Megali. Bom dia também aos ouvintes. Olha, algumas agências internacionais, como a Rede Árabe Al Jazeera, por exemplo, já dando um número maior de mortos nessas duas regiões de Gaza, Khan Yunis e também Rafa, estão falando em 71 mortes já nesta madrugada nos ataques aéreos israelenses. Israel voltou a atacar, portanto, Gaza, né? Sobretudo nessas duas regiões que tem uma grande aglomeração de pessoas tentando deixar a faixa de Gaza em direção ao Egito, mas como vocês já pontuaram, a fronteira continua fechada, e também ataques ao norte na fronteira com o Líbano. As forças de defesa de Israel dizem que todos os ataques miraram alvos militares. Em Gaza, alvos do Hamas, e no Líbano, alvos do Hezbollah. No Líbano ainda, Israel disse que esses locais atingidos nesta madrugada funcionavam como infraestrutura militar e de organização terrorista do Hezbollah. Bom, o número de mortes na guerra continua subindo, já são mais de 4.200, sendo 1.400 vítimas em Israel, com 3.500 feridos. Em Gaza, 2.800 palestinos pelo menos morreram e mais de 10.000 ficaram feridos. O número de mortes pode aumentar porque hoje as autoridades palestinas em Gaza disseram que receberam relatos de que 1.200 pessoas podem estar soterradas debaixo dos escombros e que as equipes de resgate não têm mais como trabalhar para tentar resgatar essas pessoas com vida. E entre essas 1.200 pessoas que podem estar soterradas, 500 seriam crianças, de acordo com as autoridades em Gaza. A situação no território palestino é muito dramática. A Agência da ONU para Refugiados Palestinos alertou que faltam menos de 24 horas para que a reserva de combustível de todos os hospitais do enclave termine, né? Esse alerta já tinha sido feito ontem, ainda há uma energia restante, mas as horas estão passando, isso deve terminar ainda hoje. As autoridades de Gaza também estão dizendo que as unidades de saúde receberam 110 corpos da região do sul de Gaza só durante essa madrugada. Nossa. E falta até sacos para cadáveres. Falta tudo, né? Falta medicamento, falta equipamento e até saco para cadáveres. Tamanho o número de mortes nesse conflito. O chefe do gabinete de comunicação social do governo controlado pelo Hamas alertou que Gaza precisa urgentemente de assistência internacional, uma vez que enfrenta, claro, uma crise humanitária sem precedentes. E também tem um detalhe para as mulheres grávidas, são 84 mil mulheres grávidas em Gaza, um número atualizado também pelas autoridades locais, e muitas delas estão dando à luz todos os dias. Então a gente fica imaginando a situação terrível desses bebês nascendo
em pleno conflito. A falta de água também nos hospitais. Vocês disseram que conversaram com o Hassan Rabi, né, um palestino ali que mora e que está conversando com a gente também no Band News TV todos os dias, relatando essa situação dramática, dizendo que só há água salgada para beber. E a ONU fez um alerta de que a última central de dessalinização parou de funcionar no território, o que agrava a crise hídrica, né, obviamente para a população, para todos os moradores, mas isso também já está afetando os hospitais, o que é muito preocupante. E só para finalizar aqui, um último dado também da OMS de hoje, que já contabiliza ataques contra 115 instalações de saúde na faixa de Gaza. Terrível. A gente fala muito sobre o colapso estrutural, mas é um colapso social dessa crise humanitária. E toda vez que você nos traz números aqui, Beatriz, e esses mais atualizados, por exemplo, de que 1.200 pessoas estariam debaixo dos escombros, sendo 500 crianças, as proporções em relação a crianças são essas, simplesmente porque a população na faixa de Gaza é formada, 45% dessa população é formada por crianças e adolescentes, 45% tem até 14 anos de idade. É essa a formação da população na faixa de Gaza, então é terrível o que a gente está assistindo. Beatriz, preciso te liberar, você precisa voltar lá para o Band News TV, mas microfones sempre abertos aqui para você voltar com atualizações. Obrigada, viu, Bea? Nada, até mais. E há mais uma questão urgente, que é a questão da informação. A partir de agora, especialmente no momento em que iniciar-se a incursão terrestre israelense em Gaza, o mundo ficará completamente órfão de informações independentes sobre o que acontece no conflito. A gente vai depender de relatos oficiais de Israel e de informações que são passadas pelo próprio Hamas. A gente acabou de passar essa informação aqui. Segundo o grupo extremista, 49 civis foram mortos nos ataques. Foram mesmo? É possível confiar na palavra do Hamas? Foram mais? É possível confiar também única e exclusivamente nos dados oficiais do governo de Israel? A resposta é não para os dois casos. Guerra de informação, guerra de propaganda dos dois lados, né? Exato. A gente já viu um comboio lá explodir numa estrada que levava ao sul de Gaza, e o que foi informado é que um míssil havia explodido ali. Não há nenhum indício de que um míssil ou um foguete tenha caído sobre aquele carro. O mais provável é que um carro-bomba tenha explodido, mas também não é possível você afirmar que isso aconteceu. Circularam as informações durante o fim de semana, durante o feriado, de que o exército de Israel havia decapitado bebês em Gaza. Como isso seria possível se o exército nem entrou em Gaza ainda, região que segue sendo dominada pelo Hamas? Portanto, a guerra de informações vai se tornar cada vez mais constante e com números e dados que são, hoje, literalmente impossíveis de serem checados. Porque não há homens da ONU. Há homens da ONU isolados em Israel, mas não há uma comitiva da ONU dos capacetes azuis de observadores internacionais neutros. A Anistia Internacional não está presente, jornalistas estrangeiros não estão presentes. Num conflito como o da Ucrânia, a gente tem informação oficial de ambos os lados e o nosso correspondente, o Ian Boixá, entra por telefone e fala: olha, não foi o que eu vi aqui na região em que eu estou visitando, o que eu presenciei, os dados que eu posso passar de acordo com as conversas que eu tive com moradores são esses. Mas é uma região muito violenta, não é seguro que haja jornalistas, Anistia Internacional ou qualquer outro grupo de observadores. Sim, qualquer área em conflito é uma área violenta. Mas você não tem a dúvida de que há interesse das redações e dos próprios jornalistas de que, com o máximo de segurança garantida, essas informações possam ser passadas. Porque você ficar dependendo apenas dos números passados por Hamas e dos números passados por Israel é a garantia do caos completo, né? E aí cada um escolhe as informações que mais lhe interessam para serem repassadas no Zap Profundo. E a gente não está em condições de viver uma guerra em que as informações circulam por meio de, como é que eu vou dizer, preferências ideológicas, né? Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. A gente precisa urgentemente de observadores independentes naquela região para saber exatamente o que está acontecendo, até para proteção de todos os envolvidos, especialmente os civis, que ficam entre os dois grupos, ou melhor, entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas. Hoje o Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir e pode votar o texto redigido pelo Brasil. Nesta segunda-feira, Europa e Estados Unidos rejeitaram a proposta apresentada pela Rússia, e nós temos detalhes direto de Brasília com João Pedro Melo.
O Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir nesta terça-feira para votar a proposta brasileira sobre uma condenação do Hamas por ataques a Israel. A medida também pede a revogação da ordem israelense para que civis e funcionários da ONU, na faixa de Gaza, se desloquem para o sul da região. O texto também pede pausas humanitárias para permitir o acesso à ajuda. Na reunião desta segunda-feira, um texto redigido pelos representantes da Rússia foi rejeitado. A proposta não fazia nenhuma menção ao Hamas e também pedia um cessar-fogo humanitário. Além disso, ambos os textos condenam a violência e hostilidades contra civis, bem como todos os atos de terrorismo, pedindo a libertação de reféns. Para que uma resolução seja aprovada no Conselho, é preciso ter os votos de pelo menos 9 dos 15 membros. Além disso, os membros permanentes, como o Reino Unido, China, França, Rússia e Estados Unidos, devem aprovar essa proposta, já que tem o poder de veto. Essa é a primeira reunião presidida temporariamente pelo Brasil que discute abertamente a guerra entre Hamas e Israel. O governo federal enviou ao longo da segunda-feira 40 purificadores de água, 2 kits de medicamentos e insumos de saúde para a faixa de Gaza. A estimativa do Itamaraty é de que as doações atendam 3.000 pessoas ao longo do mês. Os purificadores têm a capacidade de tratar mais de 220 mil litros de água por dia e cada kit de medicamentos possui 48 itens. E amanhã a expectativa é pela chegada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Israel. Mais informações com Eduardo Barão. O presidente americano Joe Biden confirmou e amanhã embarca em direção a Israel. Vai visitar o país que está em guerra e mais uma vez dar apoio aos israelenses. Biden também visitará países árabes, entre eles o Egito e a Jordânia, onde tentará de alguma forma acalmar os ânimos em meio ao acirramento da tensão no Oriente Médio. A confirmação da viagem de Joe Biden foi feita pelo secretário de Estado americano Antony Blinken, após uma reunião que durou mais de 7 horas em Tel Aviv com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Nesse encontro, Blinken conseguiu garantias de que a ajuda humanitária poderá entrar para ajudar os civis justamente que moram ali na faixa de Gaza. O governo americano decidiu mandar um segundo porta-aviões para o litoral de Israel, assim como já está por lá o maior navio de guerra do mundo. Agora o porta-aviões Eisenhower também segue para essa mesma região. O objetivo é pressionar nações ou grupos que tenham interesse de atacar Israel. Na China, Xi Jinping e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vão se encontrar em meio a essa tensão no Oriente Médio. Quem traz os detalhes é o correspondente da Band e da Band News FM em Pequim, Juliano Dipp. O presidente Vladimir Putin chegou na China nesta terça-feira. Ainda há um mistério sobre a agenda dele quando se encontra com Xi Jinping. Bom, a gente tem uma expectativa de que os principais encontros aconteçam na quarta-feira, porque nós, jornalistas que estamos credenciados para a cobertura dentro do Palácio do Povo, temos que fazer os testes de Covid nesta terça-feira. E na quarta-feira, temos que estar lá por volta das 6 horas da manhã para passar por todo o esquema de segurança para só depois, então, poder entrar no Palácio do Povo, onde serão feitos os grandes encontros desta semana. Aqui onde nós estamos, no centro de imprensa, de onde acontece o fórum do 10º aniversário da nova Rota da Seda, um dos maiores projetos comerciais do governo Xi Jinping, instaurado em 2003, que, entre outras coisas, criou um corredor de oleoduto, gasoduto e ferroviário que liga toda a Ásia até a Europa. Mas o principal assunto a ser debatido nessa semana, obviamente, é a guerra entre Israel e Hamas. A China já deixou claro que vai oferecer ajuda humanitária para o povo palestino através dos canais da ONU para refugiados palestinos. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde informou que em menos de 24 horas a Palestina pode viver um desastre humano por falta de água e também em virtude de problemas de saúde de sua população. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Dipp. Valeu. 2 informações que acabaram de sair aqui, de acordo com a Al Jazeera, o ministro das Relações Exteriores da Turquia confirmando que o Egito vai sediar uma cúpula de líderes de Estado no sábado para discutir uma solução possível para essa... No sábado? Hoje é terça-feira. No sábado. Está confirmada essa reunião, ainda... presenças a serem confirmadas, mas com diversos líderes, presidentes de países representando aqui nessa reunião prevista para o sábado. E também acaba de sair uma informação, ainda de acordo com a Al Jazeera,
o Comitê de Proteção aos Jornalistas diz que pelo menos 15 foram mortos desde o início dessa guerra, desde o início do conflito. Então, são 11 jornalistas independentes palestinos, 3 jornalistas israelenses e 1 jornalista libanês. Essas aqui são as informações que saíram agora há pouquinho. Então, um balanço tristíssimo, terrível, de 15 jornalistas que já morreram cobrindo este conflito. De acordo com Israel, pelo menos 199 pessoas ainda são mantidas reféns pelo Hamas. Esse número não mudou de ontem para hoje. Uma delas é a jovem Mia Shen, de 21 anos, que tem cidadanias francesa e israelense. Ela foi sequestrada na festa rave, atacada pelo grupo extremista, que ontem divulgou um vídeo dramático dela no cativeiro. Olá, eu me chamo Mia, tenho 21 anos, estou aqui em Gaza. Eu estava na festa naquele sábado de manhã. Tive uma lesão muito grave no meu braço e eles me trouxeram para Gaza, fizeram uma cirurgia que durou 3 horas, cuidaram de mim, me trataram, me deram remédios. Está tudo bem comigo. Eu só peço a eles que me deixem ir o mais breve possível para minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Por favor, nos tirem daqui assim que puderem. Bom, a Mia é um dos muitos reféns, né, mantidos pelo Hamas. São 199 segundo Israel. Eis aí mais um capítulo da guerra de informações. O Hamas diz que são mais de 250. Quantos são? Não sabemos. Nesta segunda-feira, o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Obeida, estimou entre 200 e 250, para ser mais exato, o número de prisioneiros na faixa de Gaza. Em primeiro lugar, não podemos atualmente controlar o número de prisioneiros inimigos na faixa de Gaza de forma completa devido à segurança do terreno, como resultado dos ataques e bombardeios israelenses em Gaza. Mas estimamos, em princípio, que o número de prisioneiros é entre 200 e 250 ou mais do que isso. Obeida afirmou que todos os reféns têm água e comida e vivem nas mesmas condições da população de Gaza e que entre os detidos há pessoas de várias nacionalidades. Segundo ele, no dia do ataque, não foi possível verificar a identidade de todos os sequestrados e o grupo pediu desculpas pelo que chamou de, aspas, convidados. Todos, de acordo com Abu Obeida, permanecem seguros à luz da agressão na faixa de Gaza. E, aliás, só para reforçar, conforme você falou agora há pouco, são informações confiáveis? Não são. Não são informações confiáveis, mas é isso. Falou entre 200 e 250 ou mais reféns. Acrescentou, eu peguei o discurso completo, né, para traduzir. Ele fala ainda que os bombardeios contra edifícios e casas sem um aviso prévio levou à morte de 22 prisioneiros reféns até agora, ainda nesse discurso, dizendo que tem um grupo de detidos de diferentes nacionalidades que foram trazidos durante a batalha e não houve oportunidade até aqui de verificar todas as suas identidades e nacionalidades, e começa o discurso com algo muito forte que diz muito sobre a atuação terrorista do Hamas, que é não estar nem aí para a sua própria população, que é utilizar a sua população como escudo. Começa da seguinte maneira: Gaza será um cemitério para os seus invasores. As areias de Gaza engolirão o inimigo, e a sua entrada será uma oportunidade para responsabilizá-los pelos seus crimes, ou seja, eles contam com a população dizimada para isso, né? Quando fala que Gaza já vai ser um cemitério quando os invasores entrarem nessa incursão terrestre. E é tudo tão triste, de todos os lados dessa história. Agora, há uma associação que reúne os parentes das pessoas sequestradas. Nossa. E tem um perfil no Instagram, né, Sheila? A gente estava vendo ontem e olha, é um post mais chocante, mais triste, mais terrível que o outro. Vai contando as histórias das pessoas que foram levadas, foram retiradas de dentro de casa, estavam nessa festa de música eletrônica. Algumas situações por aqui, entre os sequestrados, né? Está a argentina Clara Marman, de 63 anos, moradora de um kibbutz em Israel. Segundo a filha dela, Jeffen Sigal, o último contato feito pela mãe foi de um bunker e a neta sempre pergunta pela avó.
Nossa mãe é muito importante para nossa família. Nos ajuda muito com os nossos filhos, os netos dela. Minha filha, que tem 2 anos, a cada telefone que toca, me fala: quero falar com a vovó, onde está a vovó? E me dá o telefone para atender. Tenho que explicar a uma menina de 2 anos o que aconteceu. O engenheiro civil Ricardo Grincher, por sua vez, pede a soltura do sobrinho Omer Benker, de 22 anos, sequestrado durante aquela festa de música eletrônica. O tio conta que o Omer, ele tem uma doença inflamatória no intestino e precisa de medicação diariamente. A única coisa que nós queremos do Hamas A única coisa que queremos do Hamas é que sejam humanos e que deem os remédios que ele precisa, porque Omer tem um problema sério que, se não tomar os remédios, pode ter hemorragia e morrer. E se passa, pode morrer. O Hamas precisa trabalhar de acordo com a Convenção de Genebra, que diz que tem que dar comida, medicamentos e permitir visitas aos reféns. Olha, é difícil demais a gente tentar se colocar na posição dessas pessoas. Primeiro, na posição das pessoas que estão na faixa de Gaza e tem que lidar com o que está acontecendo, com os bombardeios e ainda o medo do terrorismo o tempo todo. E do lado de Israel, eu honestamente não sei o que é sentir, o que essas pessoas estão sentindo. É muita gente, são muitos familiares sem saber o que passou com a pessoa, um parente, uma mãe. Tem uma história, né? Uma dessas muitas histórias da mãe que completou 75 anos ontem. E os filhos dizendo, como a gente queria estar com ela aqui agora, por favor, libertem. Então tô tentando lembrar o perfil aqui, Sheila. Bring Home Now. Bring Home Now. Bring them home, né? Não, é Bring Home Now. Eu tenho isso aqui, Bring Home Now. Para quem quiser seguir e Traga para casa acompanhar. agora. Isso. Bring Home Now, exatamente. Que é uma organização que reúne os familiares destes sequestrados e conta um pouco da história de cada uma dessas pessoas e entrevista os seus familiares. Como disse a Carla, tem histórias aqui que são tristíssimas, de partir o coração. Tem os pais da Maia e do Itai falando, ambos estão sequestrados, ambos ainda nas mãos do Hamas. E ali também tem a última ligação da Maia para o pai dela, né? Com apelo desesperado, porque ela já estava nas mãos. E ela fala, eles atiraram em nós, eles atiraram, pai. E ele, imagina um pai receber uma ligação desesperada, filha, onde você tá, me diz para eu rastrear, para eu ir até você, me passa manda sua localização. E então, ela sequer consegue ouvir o que ele diz, porque é um grau de desespero tão grande. Exatamente. E os gritos, ao fundo, enfim, é tudo muito forte, tudo muito trágico, na verdade. Então, a gente recomenda aqui, se você puder seguir, né? Eu acho que é bacana para a gente poder acompanhar. Né? Tem de ter estômago, é isso. Emocionalmente abala bastante. Então é isso, Bring Home Now. E ontem a organização se chama Bring Them Home Now. Isso, e o perfil se chama Bring Home Now. Bring Home Now no Instagram. E ontem a gente recomendou, mas na programação local, né, Kai? Então acho que vale a pena a gente recomendar também aqui nacionalmente um outro perfil, que é de um jornalista que traz todo o drama, a tragédia que nesse momento se dá na faixa de Gaza. É o Mataz Azaiza, um jornalista que tem feito um documentário ao vivo a todo tempo com o que acontece, a tragédia que acontece nesse momento na faixa de Gaza. Ele já está com mais de 3,5 milhões de seguidores. Aliás, já tem aproveitador se passando por ele, pedindo dinheiro. Ele não pede dinheiro nenhum, ele é um jornalista que tem feito relatos muito fortes, ouvido as pessoas, com imagens muito fortes. É um documento de guerra. Certamente ele vai sair disso premiado porque merece, porque é muito único esse trabalho, dificílimo. São poucos profissionais que conseguem sobreviver, como no caso dele, tendo perdido já 15 parentes neste conflito de agora e que segue trabalhando. E mais um voo para repatriar brasileiros em Israel deve chegar ao Rio de Janeiro na quinta-feira. Amanda Oliveira. O 7º voo de repatriação de brasileiros em Israel pousou em Roma, na Itália, na manhã desta terça-feira.
A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira decolou da base aérea do Galeão, na zona norte do Rio, nesta segunda-feira. Segundo a FAB, 2 médicos, 2 psicólogas e 2 enfermeiras participam da viagem para atuar no transporte dos passageiros em segurança das áreas de conflito do país asiático. O retorno da aeronave ao Brasil está previsto para a madrugada de quinta no Aeroporto Internacional do Galeão. Ao todo, 916 pessoas e 24 pets já foram repatriados pelo governo federal. Outros países como Uruguai e Argentina chegaram a pedir ajuda ao governo federal para repatriar cidadãos em Israel, mas segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a prioridade no momento é a de resgatar os brasileiros. Nossa concentração absoluta agora, natural, seja repatriar os brasileiros e brasileiras, posteriormente a isso, certamente o governo brasileiro pode continuar apoiando de forma operativa outros países. Em meio ao conflito, um atentado terrorista deixou 2 mortos na Bélgica. Da Europa fala agora o nosso correspondente Felipe Killing. Essa guerra no Oriente Médio tem elevado a tensão em várias partes do planeta, sobretudo aqui na Europa. Nos últimos dias, aconteceram várias manifestações, algumas, infelizmente, violentas, e tem crescido também o terrorismo. Ontem, um atirador matou 2 pessoas no centro de Bruxelas. Ele estava armado com um rifle e, segundo um vídeo publicado nas redes sociais que a polícia belga está analisando, ele afirma que fez isso para vingar os muçulmanos em nome de Alá e afirma ser um integrante do Estado Islâmico. Durante toda a madrugada, ele ficou à solta, mas a polícia conseguiu matá-lo hoje pela manhã. Ele foi identificado como um tunisiano que vive de forma ilegal na Bélgica, tentou fazer a aplicação para um visto que foi negada a aplicação e ele já tem antecedentes criminais no país de origem, inclusive relacionados ao terrorismo. Lembrando que na última sexta-feira, um homem armado com uma faca entrou numa escola no norte da França, numa cidade chamada Arras, perto de Lille, matou um professor e feriu outras 3 pessoas. A segurança está reforçada não só na Bélgica e também na França, como em outros países da Europa também. Muitos ouvintes perguntando como é que se escreve o nome do jornalista, cujo perfil a gente indicou aqui, Motaz, com Z, underline, Azaiza, tudo com Z, tá? Motaz, com Z no final, underline, Azaiza, tudo com Z, mas enfim, a gente também está respondendo aqui aos ouvintes que perguntam. Sobre esse ataque ontem na Bélgica, eu sigo, talvez vocês sigam também no Twitter, no antigo Twitter, o jornalista Rafael Savco Garcia. Ele mora lá, Ele estava no jogo entre Bélgica e Suécia. O que foi suspenso. E aí ele contou exatamente como é que foi, que no intervalo os times estavam demorando demais para retornar, ninguém entendia exatamente por quê, aí alguém lá que estava com as redes sociais abertas começou a espalhar a informação de que havia acontecido um ataque terrorista. E aí o jogo foi suspenso, mas muita gente não sabia a razão ainda. Ainda não havia entendido por quê. O que aconteceu no intervalo para que esse jogo fosse suspenso. Aí aos poucos as notícias foram se espalhando, com base em quem acessava as redes sociais, com ligações de amigos, parentes. E aí anunciaram a situação no alto-falante, mas não deixaram as pessoas irem embora até que a situação se normalizasse. Isso demorou horas, 8 graus, as pessoas começaram a cantar, como se estivesse acontecendo o jogo mesmo, para espantar o frio. Depois ficaram presos no metrô, enfim, foi um drama para quem estava no jogo. Por que eu estou fazendo esse recorte aqui? Porque pela particularidade desse conflito, por ele atingir os corações e mentes das pessoas de forma muito apaixonada e muitas vezes irracional, a ponto da gente ver pessoas comemorando um ataque terrorista em plena Times Square em Nova York, a ponto de a gente ver pessoas pichando suásticas em estabelecimentos judaicos em Berlim, justo em Berlim, a ponto de a gente ver manifestações claramente xenofóbicas a respeito de civis palestinos. Ele é um conflito que atinge o mundo inteiro, atinge diretamente o mundo inteiro, não só nas relações comerciais, mas nas relações humanas. A gente já vê agressões acontecendo nas ruas, a gente já vê hostilidades
ocorrendo nas avenidas, não só no mundo virtual, mas no mundo real. Né? Então é um conflito que, à medida que a violência vai escalar, e irá escalar, deve causar uma espécie de metástase da violência, especialmente ali na Europa, né, em que essa situação é mais delicada, mas não descarte também ondas de violência nos Estados Unidos, aqui no Brasil, onde felizmente árabes e judeus coexistem pacificamente. É uma situação bastante delicada que a gente está vivendo agora e que remete aos... Geralmente existe aquela lei de Godwin, né, na internet, quem apela para o nazismo perdeu, mas nesse caso o apelo é real. Isso remete a tudo aquilo que ocorreu na primeira metade e no começo da segunda metade da década de 30. Essa tensão envolvendo xenofobia, preconceito contra judeus, agora no caso contra palestinos também. Tudo sombrio, é um momento muito, muito delicado que a gente vai viver a partir de agora. Já já a gente volta a reunir os nossos correspondentes e trazer mais informações do que acontece no Oriente Médio. De volta ao Brasil, infelizmente a gente tem que falar de morte também, mas provocada pela chuva em Santa Catarina. Leonardo Gomes trazendo informações. Sobe para 6 o número de mortes causadas pelas fortes chuvas em Santa Catarina. Apenas nas últimas horas foram confirmados pela Defesa Civil mais 2 óbitos. As vítimas são 2 homens moradores de Calmon, no oeste, e 3 Barras, no norte catarinense. Desde o início do mês, 144 cidades do estado tiveram algum dano. Destas, 125 decretaram situação de emergência e Rio do Sul, no Vale do Itajaí, calamidade pública. No Paraná, uma pessoa morreu e outras 8 ficaram feridas. Ao todo, 62 mil moradores foram afetados pelo mau tempo. 8 mil permanecem fora de casa, recebem ajuda de familiares e do estado. Com as inundações causadas principalmente pela cheia do Rio Iguaçu, 20 cidades paranaenses decretaram situação de emergência. E olha, no Amazonas, Manaus registra a pior seca em mais de 120 anos. E olha que triste, o Rio Negro está sumindo. O Vitor Litaif tem os detalhes. Manaus já enfrenta a maior seca já registrada em 120 anos. O nível do Rio Negro chegou nesta segunda-feira a 13 metros e 59 centímetros. A estimativa é de que o rio continue a secar até o fim de outubro. 63 comunidades ribeirinhas são afetadas só na capital. Em todo o Amazonas já são mais de 500 mil de pessoas que estão diretamente afetadas pela vazante. O estado segue com 50 municípios em situação de emergência, outras 10 cidades estão em alerta e apenas 2 em normalidade. Nesta segunda-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, esteve em Manaus e anunciou 225 milhões de reais para a manutenção dos serviços de saúde no Amazonas. O relatório final da CPMI dos atos de 8 de janeiro deve ser lido hoje no Congresso. Márcio Rocha. A relatora da CPI mista que investiga os atos criminosos do dia 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, deve apresentar o relatório final da comissão nesta terça-feira, com as conclusões dos trabalhos dos últimos 4 meses e meio. Depois, a expectativa é que o documento seja votado pela comissão no dia seguinte. Além disso, após a apresentação do relatório oficial, o presidente da comissão, deputado Arthur Maia, deve dar um prazo para que todos os integrantes, tanto governistas quanto a oposição, façam a leitura do relatório. Em funcionamento desde o dia 23 de maio, o colegiado ouviu mais de 20 depoentes e recebeu mais de 660 documentos e chega ao fim ainda nesta semana. No TSE... Aliás, desculpa, Carla, aquilo que prometia ser uma bomba atômica sobre o que aconteceu no 8 de janeiro acaba estourando como uma biribinha, né? Como um traque. Como é que isso é chamado na sua região? Aquele negocinho lá que você compra de caixinha, vem 20... Você joga no chão, faz pá! Que tem cara que estoura no dente. Eis aí o espetáculo da gastança do dinheiro público para nada, né? O Arthur Lira foi abrindo tudo quanto era CPMI, pedido de CPMI que chegava na mesa dele, porque era uma boa forma de você pressionar o governo, negociar cargos para o Centrão, enfim, manter o governo comendo na sua mão. Ele, e no caso aí o Rodrigo Pacheco também, porque essa é uma CPMI. E agora essas CPIs e CPMIs vão chegando ao fim e não trazem absolutamente nada de relevante. Essa, especialmente, juntamente com a do MST, foram espetáculos grotescos de misoginia, de falta de educação, coisas que a gente preferia esquecer, que não serve nem para entretenimento, porque é
enfim, coisas horrorosas que a gente viu acontecendo nessas CPMIs. Essa aí do 8 de janeiro não ouviu o Jair Bolsonaro, não ouviu os militares envolvidos, com exceção do general Heleno, que foi lá, aspergiu um monte de palavrões, enfim, uma coisa grotesca. Vão chegando até o fim, não trazem nenhum resultado, nada que traga qualquer tipo de benefício à sociedade, nenhum esclarecimento, e torrou uma montanha de dinheiro público no caminho. CPI do 8 de janeiro, CPMI do 8 de janeiro, CPI do MST, CPI da Americana, CPI do... E é por isso que a gente vê as CPIs e CPMIs estarem tão desgastadas, né? Na opinião pública. Ela começa, a pessoa já fala, não vai dar em nada. Porque geralmente não dá mesmo. Há exceções, mas geralmente não dá, porque são usadas como instrumentos políticos. Mais uma vez foi o que aconteceu e mais uma vez a gente está colhendo nada dessa plantação de vazio em Brasília. Estalinho, traque. Foram as mensagens que chegaram, isso, tá? Né? Isso, estalinho e traque. No TSE, os ministros retomam hoje o julgamento de 3 ações contra Jair Bolsonaro. Destaque de Thaís Sprovieri. O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça-feira o julgamento de 3 ações de investigação eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu candidato a vice, o Braga Neto. Os processos são referentes a supostos abusos de poder político e conduta proibida de agentes públicos no período eleitoral do ano passado. O caso apura o uso irregular das sedes da presidência para atos de campanha. O processo voltou à pauta com o voto do relator ministro Benedito Gonçalves. Caso a corte chegue à conclusão de que houve, de fato, o abuso, Bolsonaro pode ficar inelegível por 8 anos. Em junho deste ano, o TSE já decidiu que Bolsonaro ficará fora da disputa eleitoral até 2030, exatamente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A Força Nacional de Segurança já atua no Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça não descarta ampliá-la. Fala mais pra gente, Gabriela Morgado. Após o início da atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, se reuniu hoje com representantes do Ministério Público Federal. 150 agentes já chegaram no estado em 40 viaturas. Eles vão atuar nas rodovias federais, na Baía de Guanabara, em portos e aeroportos. Inicialmente, o governo federal havia anunciado que os agentes iriam apoiar ações do estado na região do Complexo da Maré, na zona norte da capital. Mas a atuação ainda espera o aval do MPF, que pediu mais detalhes sobre o planejamento. Em 5 dias, as polícias do Rio prenderam 25 pessoas na Operação Maré. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Precisa, né? Vamos falar de futebol, Hoje começando depois daquela maravilha contra a Venezuela, né? Hoje é dia de seleção, mas hoje é jogo que vale, hein? Será que tem pipoca? Hoje é jogo... tem, gente. Hoje é jogo de gente grande. Brasil contra Uruguai. Eliminatórias da Copa de 2026. Maurício Ferreira. A seleção brasileira terá 3 mudanças no time titular para o jogo contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Sem Danilo, cortado por lesão, Ian Couto ocupa a vaga na lateral direita. Na lateral esquerda, Carlos Augusto, da Inter de Milão, ganhou a disputa com Guilherme Arana. A outra mudança será no comando de ataque. Richarlison vira a opção no banco e Gabriel Jesus inicia o confronto ao lado de Neymar, Rodrigo e Vinícius Júnior. A Band News FM transmite hoje à noite, a partir de 8h40, Uruguai e Brasil pela 4ª rodada das eliminatórias. Com narração de Marcelo do UOL. Ontem o técnico Fernando Diniz saiu em defesa do atacante Neymar. Por saber quais são os números do Neymar nas eliminatórias. Os que me chegaram são que ele é o primeiro em quase todos os quesitos importantes para o atacante. É o primeiro em gol, primeiro em assistência, o primeiro em participação em gol, o primeiro em drible. Então, e ele de novo foi decisivo, ele deu mais assistência pro gol. Tá completamente neymartizado, né? O Fernando Diniz. Sim. Se alguém imaginava que ele entraria ali e daria um chacoalhão na seleção, colocaria ali um pouco de meritocracia, porque ali vale, tá? Ali existe. Todos estão partindo do zero, do mesmo ponto. Então ali a gente pode falar em mérito. Não. Foi lá e meio que tentou dar uma como é que fala? Tentou fazer um retrofit naquela seleção que já era a seleção que perdeu a última Copa, que perdeu a anterior, aquela que sempre gira, né? Ao redor de Neymar, em que Neymar é a grande prioridade, que basicamente é o Neymar que decide como é que a seleção vai jogar. Neymar, você quer segurar a bola, tentar você fazer a jogada sozinho? Vai lá, meu garoto, uma hora você consegue. É assim que a gente tem sido nas últimas 3 Copas do Mundo. E aí vem o Diniz falar em estatísticas do Neymar nas eliminatórias. Ô Diniz, vai pegar as minhas estatísticas no FIFA.
jogando lá com meu moleque, eu devo ter uns 5 gols por jogo, 100% de vitórias quando eu jogo no nível fácil. Isso não vale nada, cara. Isso não vale nada. Me mostra as estatísticas do Neymar na Copa do Mundo. Me mostra o desempenho das seleções que giram em torno de Neymar, que jogam para agradar o Pequeno Príncipe na Copa do Mundo, que é onde vale. Se você não lembra, eu lembro. Até porque é fácil, né? São seleções na ordem alfabética. Perdemos para a Alemanha em 2014, perdemos para a Bélgica em 2018, perdemos para a Croácia em 2022, vem aí a Dinamarca em 2026. É aí que vale. Quando vale, Neymar sumiu. Neymar desapareceu. Neymar não mostrou a que veio. Mas, enfim, é uma opção. É difícil mesmo abrir mão de um jogador da qualidade do Neymar. Eu entendo. Mas se alguém no Brasil, eu imaginava, tivesse, com o perdão aqui do meu francês, culhões para fazer isso, seria Fernando Diniz. Não foi. Interino, né? Não vai mexer com isso, não. Vou deixar esse verdade, programa pra outra né? pessoa. Tem essa. Ele podia ter assim, vamos aí, vamos radicalizar. Isso. Não quis. Isso aí não vai ser como problema tá. meu mais pra frente. Exatamente, então faz todo sentido. Mas o senhor persegue o Neymar, né? Eu já o menino Ney. Gente, já defendi tanto. Já defendi tanto o Neymar. Neymar, um craque. É ele. Chegou uma hora que acabou minha paciência. Sinceramente, depois de 2022, acabou. Eu não tenho mais energia pra defender o menino Ney. Agora eu persigo mesmo. Bom, a gente tem que falar do Tite, vamos ver se vai dar tempo. Aqui, Flamengo, o técnico Tite foi apresentado, concedeu a primeira entrevista coletiva. Fala aí, Pedro Henrique Carvalho. Apresentado oficialmente nessa segunda-feira como novo técnico do Flamengo, Tite vai estrear no comando da equipe contra o Cruzeiro na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A apresentação do treinador rubro-negro aconteceu no CT do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O vínculo assinado com o Flamengo é até o fim de 2024. Na quinta posição da tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 44 pontos, 11 a menos que o líder isolado Botafogo. Sem treinar nenhum outro clube desde 2016, quando assumiu o comando da seleção brasileira, Tite falou um pouco dos motivos que o levaram a escolher o Flamengo. 4 anos de clube, a estabilidade com que ele tem na sua qualidade, a torcida e o quanto ela te incentiva e te mobiliza para tal, uma estrutura como a do Ninho, o grupo que estabelece, que joga as claras, joga limpo, joga claro, as situações que elas são benéficas ou prejudiciais, as pressões que tem, tudo isso, esse conjunto da obra, um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei. A Carla me deu 15 segundos e 15 só. Mas o Neymar fez um golaço contra a Croácia. Fez? Quantas 1000 vezes ele tentou fazer aquela jogada individual? Se a cada 1000 vezes que ele tentasse, em pelo menos 200, ele jogasse pro time, pensasse no time, como faz Cristiano Ronaldo, como faz Messi, como faz Mbappé, o Brasil talvez tivesse passado pela Croácia, sem a necessidade de um golaço. E outra, não bateu o pênalti. Não foi o Tite, aquilo foi ele, que quis bater por último para receber o abraço de todo mundo. Não dá, cara, não dá.